tudo bem? Estamos aqui para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da sala Discipulado. E essa semana estaremos estudando a lição de número 3, que tem como seu tema Quem é Jesus? Nosso texto para meditação se encontra em Colossenses, capítulo 1, do verso 17 ao 20, e que diz assim a palavra de Deus: E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Colossenses capítulo 1, verso 17 ao 20. O nosso texto bíblico base se encontra em Marcos capítulo 1, do verso 1 ao 8. Marcos capítulo 1, do verso 1 ao 8. Na nossa introdução, o comentarista nos coloca: toda e qualquer pessoa defende o seu direito de ir e vir, de expressar-se, de emitir sua opinião e de professar suas preferências políticas e também religiosas. É desnecessário perguntar o quanto é triste perder a liberdade. Como vimos na lição anterior, Israel, por desobediência, perdera tal condição. Deus já os havia advertido de que, se procedessem como as demais nações, assim como as desapropriara para Israel, ocupar o lugar delas, de igual forma ele faria com o povo escolhido. No exílio, os descendentes de Abraão passaram a ouvir mensagens proféticas de libertação através de homens que Deus enviara, tanto para repreender os reis quanto para exortar o povo. Assim, os herdeiros de Abraão passaram a ter esperança e a ansiar cada vez mais a vinda de tal libertador, ou Messias, ou seja, o Redentor capaz de libertá-los e restituindo-os definitivamente. Ocorre, porém, que a libertação que tal Redentor viria a trazer ia muito além do anseio político dos judeus, pois atingiu não somente a eles, mas também a todo mundo, inclusive nós, como nós podemos ver em Lucas, capítulo de número 2, e também em Efésios, capítulo 1, do verso 7 ao 10. Vamos ler Efésios, capítulo 1, do verso 7 ao 10, que vai nos dizer assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, nós vemos que a redenção que Cristo veio trazer não somente atingiu os judeus, mas também, inclusive, a nós. Por mais que eles esperavam, ansiavam apenas a libertação, a redenção política, Cristo veio com um propósito muito
maior, que era nos redimir dos pecados ou nos reconciliar com Deus. No tópico 1, o comentarista nos coloca assim: o Filho do Homem. A primeira profecia acerca do libertador, ainda nos primórdios da humanidade, quando a serpente enganara a Eva, como nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 3, o verso de número 15. Vai nos falar a respeito, Gênesis capítulo 3 e o verso de número 15, que vai falar sobre o texto quando a serpente, ali enganou a mulher, a serpente que tipificava Satanás. Então, nós vemos ali já em Gênesis a primeira profecia a respeito de Cristo. Gênesis capítulo 3, o verso 15 vai dizer assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós já vimos ali, nesse texto, Cristo sendo profetizado. Em sua bondade e misericórdia, o Criador sabia que a humanidade caída se tornaria escrava de seus próprios desejos, egoísta. Por isso, ali mesmo o Senhor fez tal promessa, que antevia a necessidade da libertação humana. Como vimos na primeira lição, tal profecia é chamada de proto-evangelho, isto é, um vislumbre antecipado do que Deus efetivamente faria através do seu enviado. Como nós podemos ver lá em Lucas capítulo 4, a partir do verso 14. Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, que vai nos dizer assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então nós vemos ali, em Gênesis, já sendo profetizado a vinda de Cristo, que Cristo seria o Redentor da humanidade, e em Lucas agora nós vemos o cumprimento dessa profecia, ou seja, Cristo mesmo ali lendo a respeito de si e falando, ensinando que naquele dia se cumprira a profecia. A segunda profecia acerca do libertador, a despeito de Israel ansiar por um Redentor apenas no exílio, tal já havia
sido profetizado por Moisés, que devidamente inspirado por Deus, profetizara que o Senhor despertaria um profeta do meio do povo, isto é, da própria comunidade de Israel, que certamente seria ouvido e não desobedecido, como fizeram com o legislador. Tal seria assim, porque Deus mesmo colocaria as palavras em sua boca, e então falaria sem hesitar tudo o que o Senhor ordenasse. A advertência divina era para que todos os que não ouvissem tal enviado teriam de prestar contas a Deus por tal descaso, como nós podemos ver lá em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 15, que vai nos mostrar essa segunda profecia. Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 15, que vai nos dizer assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Verso de número 18. E eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. E também nós podemos ver isso também em João, capítulo de número 12 e o verso de número 48. João, capítulo 12 e o verso de número 48, que vai falar sobre essa advertência de Deus sobre aqueles que não ouvirem a palavra de Cristo. João capítulo 12 e o verso de número 48, que vai dizer assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então nós vemos ali que a segunda profecia, que se trata aqui do povo de Israel, e também para nós também, é que aquele que não ouvir a palavra de Cristo, essa mesma palavra será quem vai nos julgar naquele grande dia. O Filho do Homem, ou último Adão. Apesar de a expressão Filho do Homem ser muito corriqueira na Bíblia, no livro de Ezequiel, seu uso é abundante. Em parte alguma do texto, ela é devidamente explicada, de forma a se presumir, trata-se de um título que objetiva destacar a humanidade, isto é, não especialidade de alguém enviado por Deus, pois a pessoa em si não tem superpoderes. No entanto, quando a expressão é utilizada de forma profética, referindo-se a alguém que transcende, ou seja, ultrapassa o acontecimento histórico de quem está sendo profetizado, diz respeito ao enviado especial de Deus, cuja identificação com a nossa humanidade se faz necessária para que ele possa ser ouvido. Como nós podemos ver em Daniel, capítulo 7, versículo 13, que vai dizer assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.
Já em Romanos 5, do verso 12 ao 21, e também em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 21 ao 49, Paulo se refere ao enviado de Deus como o último Adão, que tem poder e legitimidade de representar a humanidade, tal como o primeiro Adão fizera no jardim do Éden. Assim como aquele era homem, este último também é, mas com uma diferença entre ambos. Enquanto o primeiro sucumbiu-se à tentação, o último, embora em tudo tenha sido tentado, não pecou. E é justamente nisso que ele, ao mesmo tempo que se identifica conosco, se distingue do outro Adão, podendo nos ajudar. Como nós podemos ver em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, que vai dizer assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Então, nós vemos que, assim como o primeiro Adão era homem, o segundo Adão, que se trata de Cristo, também é homem, mas com essa grande diferença. Enquanto o primeiro Adão se sucumbiu ao pecado, Cristo em tudo foi tentado, mas não pecou. E agora está nos ajudando também a vencermos o pecado. No tópico 2, vai nos dizer assim: o Filho de Deus. A pré-encarnação do Filho de Deus, o Evangelho de João, em seu capítulo 1, chamado de prólogo, informa que a existência do Filho de Deus, identificado no texto pela expressão verbo, antecede em muito o seu nascimento humano. É o que chamamos de pré-encarnação, isto é, sua existência antes de tornar-se um ser humano, como nós. Como nós podemos ver, João capítulo 1, do verso 1 ao 14. Justamente por isso, o apóstolo do amor informa, inclusive, que tudo o que existe foi igualmente feito ou criado, não apenas por Deus, mas também pelo Filho de Deus. É glorioso pensar no fato de que, mesmo com toda essa importância, diz João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, o verso de número 14. A própria simplicidade do nascimento terrenal do Filho de Deus demonstra o quanto ele, a despeito de ser divino, se sujeita a identificar-se conosco naquilo que é mais comum, simples e trivial. Sua discrição contrasta com a pompa e a grandiloquência humanas. É bem por isso que Herodes surpreende-se com a informação dos magos do Oriente de que nascera em Belém um rei, como nós podemos ver em Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 12. Temendo perder o seu posto e na intenção de exterminar o Filho de Deus, o malévolo governador da Judéia mandou então que se assassinasse todos os meninos belemitas
de até 2 anos. Felizmente, divinamente avisado, José, considerado pai terreno de Jesus, esposo de sua mãe Maria, fugiu com ela e o menino para o Egito, escapando assim da crueldade herodiana. Mas o que significa ser chamado Filho de Deus? Em um de seus embates com os religiosos da sua época, ao utilizar a figura de Abraão, inquirindo Jesus se ele achava-se mais importante do que o patriarca, o mestre respondeu que Abraão ansiou por vê-lo atuando e que pela sua fé viu, tendo por isso se alegrado. João capítulo 8, do verso 53 e 56. João capítulo 8, os versos 53 a 56. Que vai dizer assim: és tu maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Então, nós vemos ali Jesus mesmo falando que Abraão se alegrou em ver Indignados com essa afirmação e alegando o fato de Jesus não ter ainda 50 anos, sendo por isso impossível ter visto Abraão, o mestre respondeu que antes do patriarca ele já era, isto é, já existia. Em outrora situação, ao revelar-se Filho de Deus, Jesus sabia que tal pronunciamento significava o mesmo que afirmar que era semelhante ou igual a Deus. Em outras palavras, conforme os próprios judeus entenderam bem, ele estava dizendo que era Deus. O propósito primário de dizer que o enviado é o Filho de Deus, além de isso ser verdade, ressalta o caráter da sua dupla natureza, ou seja, ele é tanto humano quanto divino, identificando-se conosco através da sua humanidade e com Deus através da sua divindade. Assim, Cristo é o único e verdadeiro e exclusivo mediador entre nós e Deus, como nós podemos ver em 1 Timóteo, capítulo de número 2 e o verso de número 5. 1 Timóteo, capítulo 2 e o verso de número 5. E vai nos dizer assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. No tópico 3, vai nos dizer assim: Jesus de Nazaré. A infância e adolescência e juventude de Jesus
após o nascimento do Filho de Deus e a sua apresentação no templo, a fuga para o Egito e a volta da família para morar em Nazaré, daí o porquê ele ser chamado Jesus de Nazaré. Lucas é sucinto em informar que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2 e o verso de número 52. Assim, fora o fato de que Jesus provavelmente deve ter tido uma vida como qualquer menino judeu de sua época, tudo o que se disser sobre a sua trajetória, sobretudo acerca desse período em que a Bíblia silencia, é mera especulação. Jesus apresenta-se a João Batista com a idade de 30 anos. Jesus então se apresenta ao seu primo distante, João Batista, e permite-se ser batizado por ele, como nós podemos ver em Mateus capítulo 3, no verso 13 ao 17. Apesar da relutância de Batista, Jesus quer identificar-se com as pessoas de seu tempo e cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3 e o verso de número 15. Contudo, ele é objetivo ao dizer que todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus capítulo 11 e o verso de número 13. Em outras palavras, um novo tempo chegara. Verdade seja dita, até mesmo João Batista reconhecia isso e sabia que seu tempo terminaria assim que a luz chegasse. João capítulo 1, do verso 6 ao 10 e também do verso 15 ao 34. Jesus, então, desenvolve seu ministério terreno e cumpre sua missão. Em um curtíssimo espaço de tempo, de aproximadamente 3 anos, Jesus revolucionou a realidade, primeiramente dos judeus e posteriormente do mundo inteiro. Tudo em Jesus surpreende, desde seu nascimento até a sua ressurreição. Em virtude de termos diversas lições que abordarão tanto o caráter do Mestre quanto os vários aspectos da sua atuação e obra, basta agora apenas dizer que ele é o personagem central da história, o ponto para onde todas as coisas convergem e encontram sentido. Uma única lição é muito pouco para se falar acerca de quem é Jesus de Nazaré. Na realidade, tudo o que dissermos jamais será suficiente para descrever tudo o que ele representa e é. O que importa é que já conhecemos e devemos permanecer firmes em conhecê-lo ainda mais. Mas, principalmente de forma prática, parafraseando o apóstolo do amor, se fôssemos abordar tudo o que ele é e fez, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevem. João capítulo 21 e o verso de número 25. Então, como o próprio comentarista mesmo aqui nos fala, em uma lição é muito pouco para falar acerca de quem é Jesus. Mas uma coisa que nós temos que ter a convicção é que Jesus veio para nos salvar, veio para nos redimir do pecado e nos reconciliar com Deus. E não há vida fora de Cristo. Então, que Cristo Jesus vos abençoe. Que nós possamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.